Lua cheia em Peixes, de 27 de fevereiro. O futuro sonhado ou o sonho possível? Por Kátia Vivas. Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Eu voltei aqui porque eu queria falar um pouquinho sobre o panorama do céu, né? E sobre a lua cheia, que vai ser agora no dia 27 de fevereiro, tá? Eu queria começar falando um pouquinho da dificuldade que é a gente fazer previsões em qualquer oráculo. As previsões sempre são um pouco complexas, porque elas falam de uma realidade presente naquele momento, uma subjetividade que você capta, seja nos astros, seja nas cartas, seja na borra do café, que seja, né? E você tentar, de alguma maneira, dar sentido àquilo. Quando a gente fala da astrologia, por mais técnicas que a gente tenha, né, na verdade é um pensamento que eu estou colocando ali, utilizando aquelas técnicas todas, tentando entrelaçar os planetas para me dar a qualidade daquele momento. E é só isso que a gente consegue, tentar detectar a qualidade daquele momento. Já falei também que em astrologia, em outras, né, seja tarô e tudo mais, a gente está trabalhando com arquétipos. Os arquétipos são símbolos que trazem dentro de si múltiplas realidades. Qualquer arquétipo ele tem várias histórias para contar para a gente, né? E elas não e uma não exclui a outra. Isso que é o mais interessante nas ciências esotéricas de um modo geral, que uma não exclui a outra. Ao mesmo tempo em que eu vejo um trânsito no mapa de uma pessoa, eu posso trabalhar aquele trânsito de N maneiras. Desde a maneira mais simples, como algum problema de saúde que a pessoa possa ter, até numa crise psicológica que pode levar a outros padrões de pensamento, de raciocínio e de vida. Tá? Então, quando a gente fala das lunações, a lua cheia, a lua nova, aspectos no céu que acontecem, né, por exemplo, no momento a quadratura entre Saturno e Urano, nós estamos falando de princípios esses que pretendem de alguma maneira trazer lições, né? Bom, falando, né, tentando explicar um pouco esse emaranhado de questões, né? Assim, o que a gente nota, né, o que eu noto nesse momento no céu? Sem dúvida nenhuma, a gente vem mudando a qualidade da energia. Já falei disso também, 2020 foi um ano muito pesado, que era um ano de buscar desestruturar, né? Tirar de foco determinadas instituições que já estavam arcaicas e que ainda estão nesse processo de serem derrubadas, vamos dizer assim. Plutão continua em Capricórnio fazendo esse trabalho pesado, né? Ainda que nos finais de Capricórnio, mas ele ainda continua lá minando, né, fazendo desaparecer pela raiz mesmo as coisas que não precisam mais, que não tem que passar adiante, que não precisam mais sobreviver, né? Instituições, sistemas, organizações, uma derrubada mesmo, né, de algumas coisas que nós tínhamos como estabelecidas e que perderam a sua validade, vamos dizer assim. Mas esse é um processo longo. A partir de 2023, por exemplo, quando Plutão entrar em Aquário, aí a gente vai ver que o futuro chegou. Aí é uma outra história, uma realidade, uma dinâmica muito diferente. Tá? Mas sem dúvida nenhuma, há uma mudança no céu. Essa mudança já começou principalmente na Lua Nova, em que eu falei da Lua Nova revolucionária, em que muitos planetas estavam no signo de Aquário, e que isso trazia uma energia de remodelação, de reestruturação, de renovação, né? Também de derrubada no sentido de eu não quero mais isso e por aí vai. E agora, de novo, essa energia se modifica. Tá? Na verdade, ela se sutiliza, melhor dizendo. Tá? Ontem, a entrada de Sol em Peixes já vai trazer uma outra qualidade ao momento. Seremos aqui mais flexíveis, essa a proposta de Peixes, né, no zodíaco, sermos um pouco mais permeáveis, maleáveis, tentar negociações. Mas veja, não é qualquer negociação, tá? Ainda que Peixes e Netuno sejam planetas que podem ter um cunho, como muitos dizem, enganoso, não quer dizer que a gente vai fazer qualquer tipo de negociação.
Quais as negociações possíveis para o bem do coletivo? Não pode existir ou não vai prosperar qualquer coisa que se faça em prejuízo ao coletivo, mirando apenas o individual. Vai beneficiar o individual sim no momento em que ele estiver inserido em um coletivo, seja ele qual for, tá? Então acho que isso é que é a questão mais interessante. Além disso, a gente vai ver que essa lua cheia vai trazer algumas coisas muito poéticas, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Eu antes quero falar um pouco sobre o recado do universo. Por quê? Porque quando eu falo desses planetas todos, agora nós temos 6 planetas em signos transpessoais, né? Aquário, Peixes, tá? São signos transpessoais. Quando a gente fala da qualidade do transpessoal no mapa natal, esses planetas estão muito distantes do Sol, né? Vamos dizer assim, em termos de sistema, do sistema solar. E aí esses planetas trazem uma mensagem muito mais universal do que individual. Quando a gente fala dos planetas pessoais, tá? A Lua, Marte, Mercúrio, Vênus, tá? A gente está falando do que é próximo, do que é material, do que é nosso, nossa forma, a nossa própria individualidade e personalidade. Júpiter e Saturno já vão dar uma questão um pouco mais ligada ao social. Mas Urano, Netuno e Plutão são anjos do universo, guardiões do universo, que trazem mensagens do universo para a nossa existência aqui no sistema solar, tá? Sem dúvida que nesses signos transpessoais, né, qual que vai ser a mensagem desses planetas? O que eles estão trazendo para a gente, né? O coletivo está em alta, a tecnologia vai ter um grande desenvolvimento, principalmente quando Plutão entrar em Aquário, aí vai ser uma coisa assim impressionante, tá? É meio que a gente vislumbrar o futuro. E o vislumbre do futuro, a gente pode também falar muito sobre Júpiter, que está em Aquário. Júpiter em Aquário é tipo assim, olha gente, vamos ver como é que é o futuro, qual é o futuro possível para vocês, né? Vamos olhar isso daí, porque a qualidade de Júpiter é falar sobre prospecções, sobre projetos, sobre questões, né, de futuro, mas um futuro palpável, que você possa realmente realizar, tá? E em Aquário, né? Vamos falar sobre liberdade, né? Qual é a liberdade que nós podemos ter? Que liberdade é essa? E por aí vai. E é muito interessante porque, como Plutão continua em Capricórnio, ao mesmo tempo em que a gente vislumbra essa possibilidade de liberdade, de inauguração de uma nova era, de um novo mundo, com novas formas de viver, né? E até de sentir, vamos dizer assim, sentir um pouco menos pessoal, né? Sentir um pouco a dor do outro e por aí vai, também desperta um grande medo, porque é o desconhecido. E a gente vive um processo já de algum tempo, e não é só no Brasil, acho que é geral, né? De um negacionismo, que o negacionismo é a forma mais forte do medo. Eu nego, eu mato, né? Porque eu não aceito. Então, tanto o matar, né, como o negar, eles têm a mesma fonte, né? Esse negacionismo tem a mesma fonte. Eu não quero lidar com isso. Eu não suporto lidar com isso. Eu morro de medo de ter que lidar com isso. E aí a gente entende por que as coisas estão tão fortes atualmente. Por que tanto negacionismo, por que tanta teoria da conspiração, por que tanto medo, certo? E quando a proposta que vem pra gente é uma proposta muito pelo contrário, uma proposta de abertura, né, de sentir a dor do outro, de tentar resolver os problemas de forma conjunta, de forma comum. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês com relação aos problemas que estamos atravessando, certo? Portanto, quanto maior a possibilidade, né, quanto maior a liberdade, a possibilidade de mudar as coisas, o rumo delas, né, escolher novos futuros para a gente, né, quanto maior essa liberdade, evidentemente que você vai ter uma reação do outro lado tão grande quanto. E é essa luta que a gente está travando atualmente. Mas eu acho que essa luta não vai ser por muito tempo, somente em 2023 em diante.
a gente vai ver que as coisas vão mudar porque problemas vão se impor, né? Questões climáticas, né? A própria questão do Urano tá no signo de Touro. O Touro é sobrevivência, é a vida, é os valores, é o que eu prezo, é o que eu necessito, é o que me protege, é o meu corpo, né? A minha própria vida, vamos dizer assim. E no caso, uma visão um pouco mais global, é o próprio planeta. E Urano, ele é o rei das modificações, né? Das transformações, do raio, como eu já falei aqui. Então, quando Urano já entrou em Touro, ele já trouxe uma série de questões com relação a isso tudo que a gente valoriza. A gente viu incêndios, a gente viu terremoto, ou seja, a Terra ela está conturbada, né? E sem dúvida nenhuma isso ainda vai continuar. Então, questões como os problemas climáticos, a crise climática, tudo isso nos fazem realmente despertar. A gente não tem mais chance, não dá mais para esperar, né? As coisas estão aqui e agora. Bom, mas nem tudo é o lado mal, nem tudo é o lado bom. Eu acho que tudo é uma mescla das questões. Porque nós somos assim, luz e sombra, certo? Então, eu acredito que com Urano em Touro, a gente pela primeira vez, não sei se pela primeira vez, né? Mas talvez atualmente a gente constatou de uma forma muito contundente, principalmente a partir da pandemia, de uma série de coisas, que nós, quanto espécie, podemos desaparecer, de verdade. E já desaparecemos em outros momentos, né? Então, vai ser essa nossa constatação de fragilidade, enquanto espécie, que vai proporcionar também, que vai propulsionar, vamos dizer assim, né, fazer crescer as áreas das ciências. E é muito curioso, né, porque no lado contrário a gente tem um negacionismo total com relação à ciência. Então a gente precisa ficar atento a essas questões, porque do mesmo momento em que a ciência se desenvolve, cada vez vai se desenvolver mais, tá? A gente tem um outro lado que não acredita na ciência de uma maneira de chegar a propor ainda que a Terra seja plana. Então, assim, a gente tem essas divisões, esses confrontos, é como se fosse a última chance de alguma maneira, das duas uma, né? Ou a gente consegue, de alguma maneira, colocar a ciência na frente e vai ser realmente um desenvolvimento incrível, não tem como fugir dele, tá? E soterrar os negacionistas de uma maneira... Soterrar, que eu digo, não é acabar com eles, né? Porque eles sempre vão existir em alguma toca escondida, mas enfim, de alguma maneira não haver mais espaço para que tanto fuxico, tanta coisa que não faz mais sentido, que já foram propostas, que já foram debeladas, acabadas no século XV e XVI, ainda permaneçam como, né, argumentos para uma série de questões que a gente está vendo aí, tá? Então eu acho que a questão das ciências da vida vão ter um crescimento enorme com Urano em Touro. Acho não, com certeza vão ter, tanto na medicina, na biologia, na biofísica, enfim, né? Eu acho que o meio ambiente, tudo isso vai ter muita questão. Acho que a gente vai começar a buscar soluções, por exemplo, para a crise climática ou para a alimentação no mundo, né? De uma forma muito mais tecnológica, tá? Talvez a gente não vá se livrar do plástico, mas talvez esse plástico seja biodegradável, já existe, né? Quer dizer, de uma forma mais profunda na nossa sociedade, mais generalizada, né? Além disso, Netuno em Peixes, né, já há algum tempo também, ele vem nos dizer que, olha, nós estamos no mesmo oceano, né? Peixes é o mar. Nós fazemos parte do mesmo, do que a gente faz aqui, volta para a gente mesmo. O ar que nós respiramos passa por todos os narizes, por todos os pulmões, né? E vai para, né? Enfim, a qualidade do ar é uma coisa necessária para cada um de nós e todos nós, né? A questão mesmo, né, da exploração do mar é uma constante. A gente, ao mesmo tempo em que a gente vai buscar vida lá fora, os exoplanetas, isso tudo, e vai crescer muito, telescópios são lançados. Há pouco tempo a gente viu o pouso, né, do satélite Marte, né, eu esqueci o nome, mas enfim, né, que pousou em Marte recentemente, né. A gente vai ver também, a gente está vendo também, ao mesmo tempo que essa questão do espaço, a questão, né, do descobrir como a Terra é feita, de descobrir
as profundidades dos vulcões, a profundidade do mar, quer dizer, tudo isso, esses estudos todos, eles vão ter um desenvolvimento enorme. Principalmente, volto eu, quando Plutão entrar em Aquário a partir de 2023, aí sim a coisa vai, né? Aí vem lá, seja o computação quântica, a inteligência artificial, medicamentos, né, quânticos, a própria previsão de tempo com os computadores quânticos, né, vai mudar completamente, vai ser muito mais eficaz, mercado financeiro, enfim, né, se prepare, né, peguem a pipoca porque o futuro chegou, e chegou para ficar, porque não tem outra saída. Recentemente nós vimos falar muito sobre a questão do Oumuamua, né, que é um objeto que entrou no nosso sistema solar e que até hoje os cientistas não conseguem explicar o que é aquilo, se é alguma coisa natural ou se é alguma coisa artificial. E a opinião científica, né, os cientistas se dividiram muito com relação a isso. Tá? A última vez que, como eu estava falando, né, Plutão entrou em Aquário foi lá na época da Revolução Francesa, e quanta coisa não mudou. Né? Então a gente tem que realmente prestar atenção nessas questões. Bom, mas eu vim aqui para falar da lua cheia, né? Então não vou sair sem falar dela, né? Temos que falar um pouquinho sobre ela. Essa lua cheia, ela traz algumas questões muito interessantes. Primeiro, nós temos Júpiter e Mercúrio em conjunção, né? Em Aquário. E Saturno também está próximo, um pouquinho mais distante, mas está próximo. Tá? O que a mente da gente pode alcançar? Qual o nosso entendimento? Ele tem que estar aberto a todo e qualquer, né? Nosso entendimento tem que estar aberto a todo e qualquer conhecimento, inovações sem limite. É uma abertura muito grande para o que está sendo revisto. Mercúrio, ele vai sair, agora ele está no movimento retrógrado, ele está repassando alguns passos dele, né? Então ele vai sair no movimento retrógrado, acho que no dia 22. E aí é como se ele de novo tivesse essa gana, porque Mercúrio em Aquário, ele tem muita força, né? Ele tem muita força porque ele é a própria mente, a mente superior. Né? Então, quantos quadros a gente vai entender com isso? Quantas coisas? Por enquanto, ainda por essa lua cheia, a gente já tem muita coisa sendo gestada de conhecimentos, de notícias de ciência, de uma série de coisas que vão vir a público logo. Tá? Como muitos planetas nessa lua cheia estão na casa 12, então eu acho que a gente vai fazer aquela coisa de sonhar com o futuro. Nós estamos nesse momento de sonhar com o futuro. Tá? De deixar submergir pensamentos tacanhos, estarrecedores, como a gente tem visto. Eu acho que isso é como se a gente tivesse que deixar essas coisas morrerem pelo seu próprio peso, né? Elas afundarem pelo seu próprio peso. Não tem sentido a gente ficar prestigiando notícias de horror o tempo inteiro, quando tem tanta coisa nova e potente para ser descoberta, comentada, e acho que aí a imprensa tem um papel fundamental, abrir pautas para que esses conhecimentos, essas revoluções estejam de verdade acontecendo e aparecendo na mídia também. Eu tenho ouvido muitos astrólogos falar sobre a questão da quadratura, né, Saturno-Urano. Eu, particularmente, eu acho ela muito propositiva. Primeiro porque as quadraturas, para mim, elas são um esforço no sentido de compreender, de resolver, né, de se adequar ou de acabar com um determinado problema, discussão, uma série de coisas. Então, eu particularmente tenho uma visão muito positiva desses dois planetas, mesmo em quadratura. É claro que em alguns momentos uma coisa não vai dar certo, vai se testar e não vai se conseguir e por aí vai. Mas a sensação que eu tenho é que, assim, sabe, uma série de projetos que sempre tiveram na gaveta, dos mais alternativos, dos mais loucos possíveis, translocados, isso é uma hora de falar assim, escuta só, gente, nós estamos nessa pinimba, nessa coisa completamente doida. Vamos experimentar se não dá certo fazer esse tipo da permacultura de uma forma mais massiva, etc. Vamos ver se essa medicina assim assado, com exceção da cloroquina, tá, gente? Mas enfim, vamos ver se essa questão de trabalhar o corpo humano dessa maneira, ou seja, enfim, vai ser um espaço que será aberto para se experimentar, né, uma série de conhecimentos que estavam aí pipocando, né, de incentivar que esses conhecimentos vão adiante, de implementar
muitas coisas, tá? Porque Saturno estrutura as ideias mais loucas de Urano. Então eu acho muito positivo isso daí. E interessante que essa, né, como Saturno está em Aquário e Urano em Touro, né? A sensação que eu tenho é que tudo o que vai ser valorizado é o conhecimento do coletivo, tá? As coisas têm que ser feitas em uma forma de colaboração, né? O Saturno está em Aquário e ele está domiciliado também no signo de Aquário, ou seja, ele tem força nesse signo. Então as coisas vão por aí, né? Começar a periclitar, né? E aí, né, o Sol e Vênus em conjunção, em oposição à Lua. Essa é, né, a nossa lua cheia. Uma lua cheia extremamente romântica, extremamente inspiradora, meditativa, generosa, calorosa, como vou dizer, de afeição, da gente abraçar o outro, da gente perceber que a poesia pode morar nas suas panelas da cozinha, né? Em que você pode fazer uma alquimia no seu fogão, ou misturando coisas que você tem em casa. Enfim, gente, é como se a gente trouxesse todo o conhecimento mais místico, né, os rituais, para o nosso dia a dia, para a nossa prática, é meditar na condução, enfim, é como se a gente conseguisse afinar essas duas coisas que muitas vezes a gente acha que está completamente diferente, que é a vida diária e cotidiana, né, e o pensamento mais transcendental, filosófico, poético, amoroso. Então a gente consegue unir essas duas coisas aí. E só mais um detalhe, que esse vídeo vai ficar grande, né, mas enfim. A gente tem um iode aí formado por Saturno, Quirón e Lua. Olha, eu acho que ele é muito bom para cura, tá? Você buscar alternativas, né? Mas de uma forma estudada, não é de orelhada, né? De uma forma que Saturno em Aquário ele estrutura o conhecimento, tá? Quirón, que são as mazelas, as doenças, a própria questão dessa individualidade, do machismo tóxico, tudo isso, tá? E a Lua em Virgem, que é extremamente, a própria feiticeira, né? A própria aquela bruxa do bem, aquela que vai trazer a cura, né? Então eu acho que essa lua cheia, e eu nem vou falar de Marte e Plutão aí, que também fala de cura, né? Eu acho que a gente está num ambiente bastante propício para que a cura de verdade aconteça. Mas olha, em vez da gente pensar na cura da doença, vamos começar a pensar em como ser saudáveis. Eu acho que o reverso da doença, né, é a cura. O reverso da dor é a alegria. E principalmente nesse caso aqui, ao invés da gente falar da doença, vamos começar a falar do que é um corpo são, do que é uma mente sã, do que a gente faz para ser, né, para sermos pessoas sãs. Porque as pessoas sãs, elas têm muito menos probabilidade de adoecer, seja lá do que for. Então, essa pandemia, essas questões todas, podem estar apenas querendo nos mostrar olha, vamos voltar a ter aquele status de saúde. O que é saúde na nossa sociedade, tá bom? Um grande beijo para vocês, eu fico por aqui e na próxima vez eu volto a falar um pouquinho mais sobre astrologia e o céu, tá bom? Beijo, tchau!